Dar opinião tá liberado, mas você sabe como é que escreve uma boa opinião? Oi, gente! Estamos de volta então com a aula sobre introdução. Vamos encerrar essa aula hoje com a parte 3. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a tese. Nas últimas aulas, a gente falou sobre como funciona essa estrutura. Na aula passada, falamos sobre a contextualização. E hoje a gente vai falar sobre a frase que carrega a opinião do texto. É a frase mais importante do texto inteiro, que é a tese, certo? Por que ela é a mais importante? Porque ela é a frase que carrega a opinião que o texto vai defender. E é só para isso que o texto existe, para defender uma opinião, tá? Então, a gente tem que ter uma atenção especial com essa frase, tá? Nós vamos ver na aula de hoje duas maneiras de fazer a tese. A primeira delas é a chamada tese explícita. Veja bem, por que a gente chama essa tese de tese explícita? Porque ela mostra dentro dela os argumentos que vão ser defendidos no desenvolvimento, na parte seguinte da redação, tá? Ela é muito boa, muito eficaz, porque ela garante uma amarração textual melhor, não é? Porque você já diz ali na tese quais são as ideias e depois quando você lê o desenvolvimento, você acha exatamente aquelas ideias. Então isso funciona bastante, isso é bem interessante, certo? Trouxe para vocês um exemplo de tese explícita, seguindo ainda o mesmo tema que a gente estava falando na aula passada, tá? A questão do racismo. Então, olha lá. Nesse sentido, é preciso perceber que o racismo no Brasil tem origens históricas e é reforçado pela desigualdade social. Repara o seguinte, nessa tese, eu estou justificando a existência do racismo apoiando em dois pilares. 1, as questões históricas. 2, a desigualdade social contemporânea. Eu já mostro na minha tese como que vai ser o meu desenvolvimento. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu vou explicar essa origem histórica e no segundo parágrafo do desenvolvimento, eu vou explicar por que a desigualdade social reforça o racismo, né? O texto fica muito mais amarradinho nesse sentido, certo? Então é bastante interessante essa estratégia. No entanto, nem sempre a gente consegue construir uma frase que já carregue dentro de si os argumentos. Tudo bem, não tem problema. Desde que haja uma opinião, a gente pode fazer a chamada tese implícita. Na tese implícita, a gente não tem a descrição dos argumentos. A gente tem apenas uma sugestão do ponto de vista. Então, você lê a frase tese, você sabe qual é a opinião, mas você não fica sabendo quais são os argumentos usados para sustentar essa opinião. Você só vai saber disso lendo o desenvolvimento, certo? Ela funciona? Ela é muito boa? Claro que ela é muito boa, mas isso depende de você ter feito um bom planejamento textual antes. Então ela pode ser mais perigosa para aquelas pessoas que são muito aventureiras e que ainda insistem em escrever a redação sem planejar antes, não é mesmo? Tô de olho em você que faz isso, não pode. Tá? Então, há uma necessidade muito maior de planejamento aqui, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Então vamos ver um exemplo dessa tese implícita. Olha lá. Nesse sentido, o racismo é uma marca perversa da cultura brasileira e precisa ser combatido. Vejam, aqui eu não sei quais são os argumentos que vão ser usados nesse texto para comprovar que o racismo é uma marca da cultura brasileira e que isso é uma perversidade. A gente não sabe como vai ser justificado isso. Isso só vai ser descoberto na leitura do desenvolvimento, tá certo? No entanto, é aquilo que eu falei, funciona, pode ser uma boa tese, desde que você tenha um planejamento bem amarrado. Então é isso, a gente fica por aqui hoje, espero que você tenha gostado. Dá o seu feedback pra gente, deixa suas dúvidas nos comentários. Se você tem outras estratégias de como fazer tanto a contextualização quanto a tese, compartilha com a gente também, vamos trocar essa ideia, que a gente aprende melhor assim, junto, trocando, tá bem? Se inscreve, ativa as notificações, deixa seu like e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau! Você dá opinião e eu dou aula!